Boa noite, colegas. Aqui é o Giovanni Calisto e hoje eu venho trazer para vocês algumas dúvidas que nossos companheiros têm aí na parte do geoprocessamento de imagens de drone. Então, a maioria utilizam o Pix4D, o Metashape, o Open Drone Map e o da Trimble e muitos outros aí no mercado. Mas a principal questão é qual computador eu vou usar, quais as minhas configurações, qual o tipo de computador que eu devo utilizar. Vamos lá então, vamos tirar algumas dúvidas aí. Tem muito pessoal pedindo dicas em questão de qual computador comprar, o que comprar, quais peças comprar. Eu vou falar um pouco da minha experiência que eu tenho desde 2014 que eu trabalho com mapeamento com drone. E desde lá eu tenho um grande conflito aí, questão de configuração de workstations e computadores para processamento. Então, hoje, para comprar drone, a gente já sabe quais são os melhores do mercado, o que tem que ser feito, quais são as legislações e qual a finalidade de cada drone. Mas, para os processamentos, são um pouco difundidos. Então, você vê um monte de gente falando sobre cursos de processamento, cursos de análise de processamento de dados com drone, mas você nunca vê o pessoal falando em questão de computadores, hardwares que devem ser utilizados. Então a gente vai falar um pouco aqui da minha experiência. Então começando aí vocês podem ver as caixas aqui atrás, elas podem demonstrar um pouco dos nossos workstations que a gente tem aqui. Eu possuo dois workstations de alta performance AMD, processadores AMD, cada um deles com tanto um quanto o outro computador com processador TR4, que é o Threadripper da AMD. Então um deles é o 2990WX com 32 núcleos e 64 threads. Já o outro computador que eu tenho é um 1950X da AMD também, Threadripper. Ele tem 12 núcleos e 24 threads. Cada um dos computadores, eles tem o AMD 2990, ele tem 128 GB de memória, frequência 3000 MHz da XPG. Então eu vou mostrar um pouco para vocês aqui no meu computador, meu workstation. Então é esse daqui, ó. Ele tá com 128 GB. Atualmente ele está com 90 GB porque 32 GB acabaram sendo danificados aí pelo processamento e eu tive que mandar para assistência técnica da XPG, da Kabum. Eu tenho uma placa de vídeo, minha placa de vídeo ela é uma 2080 Ti de 11 GB e também tenho outra placa de vídeo Tesla, que é uma placa para processamento de dados. Essa placa Tesla, ela... Só um momento, eu vou buscar ela e já retorno para o vídeo aqui. Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu tenho uma Tesla 24 GB que estava nesse computador, mas eu acabei removendo ela devido aí às novas placas que estão vindo da NVIDIA. Então, o que eu vou falar em questão de NVIDIA e AMD? Processadores hoje, a gente pode falar em Intel e AMD. Eu tive a escolha de utilizar a AMD. No início eu utilizei Intel, então eu estava com Core i7 Extreme, com placa-mãe X299 Extreme também, então era processador de alta performance e eu acabei não se dando bem com a parte da Intel, mesmo ele sendo uma frequência aí mais alta, com 5 MHz, mas eu acabei não se adaptando com eles. Por quê? Pela questão do processamento, aquecimento, alto aquecimento e
questão de dissipação do calor. Hoje os dois workstations, como vou mostrar para vocês, eles estão aí com water cooler de 360 milímetros e com 6 fãs para dissipação. Esse daqui tá, então vocês estão olhando só 3 fãs aqui e tem mais 3 fãs em cima. A parte da dissipação dele, calor, vocês podem ver que agora tá tranquilo, tá uma maravilha. Mas a AMD ele chega a 100 graus facilmente. Intel ele chega a 100 graus facilmente. A AMD até agora, com toda essa quantidade de núcleos, processadores e threads, ele chegou no máximo a 68 graus. Isso quando estava só com 3 fãs. Hoje ela está com 6 fãs, então ele chega em torno de 50 graus. Aquecimento é uma coisa muito importante vocês verificar na hora do processamento. Que Intel, principalmente, ele trava o teu computador quando começa a processar. Falei da memória, falei do water cooler, falei da minha placa de vídeo. Então são as duas placas de vídeo que ele estava em torno de 35 GB de placa de vídeo, porque essa é uma Tesla, só que o problema dela que também é dissipação passiva, não é ativa como a 2080 Ti. Até por isso que eu retirei, porque agora, como a atualização dos softwares aí, dos hardwares da Nvidia, a 3090, ela tá vindo com 24 GB também. Então essa é a ideia de retirar essa plaquinha aqui, mas caso eu não consiga comprar, eu vou comprar um water cooler para ela, eu vou implantar um water cooler nela. E aí vai ficar aqui embaixo. Como vocês podem ver, eu tenho um SSD da SanDisk, mas ele é só para sistema Linux e Kali Linux. Tenho também abaixo aqui, tem um HD SSD, que é da XPG, de 1 TB. E também tenho guardado ali atrás desse monitor, vocês não estão vendo, mas eu tenho 20 GB, 20 TB de HD para backup. Esse workstation ok. Aí também tenho aqui uma fonte da Corsair Titanium, uma HX de 1000 watts. Então uma fonte muito boa. Esse computador hoje ele está valendo 50 mil reais, em torno de 50 a 60 mil reais. Só o processador em torno de 15 mil reais, mais memória que em torno de uns 7 a 8 mil reais. Essa placa na época que eu comprei, ela estava 12 mil reais. Placa mãe, ela é uma Gigabyte, então da X399, também deve estar em torno aí de uns 5 mil reais. E o HD SSD está em torno dos 1.200 reais e a fonte uns 1.800 reais. Essa placa da Tesla em torno de 15 mil reais no Brasil. Fora do Brasil ela é bem mais barata, mas o custo de importação ela acaba ficando bem caro. O water cooler em torno dos 2 mil reais. O gabinete também em torno dos 2.000, 2.500 reais para mais. Hoje com a cotação do dólar isso pode ter subido um pouco, mas esse computador, esse workstation vale mais ou menos nessa casa. Então e foi as melhores especificações que até agora eu achei. Eu tenho outro computador, então outro workstation ali, que eu vou mostrar para vocês também. Só que eu tenho que pular para outra mesa e eu já mostro para vocês, ok? Pessoal, então a gente vai ir para outra mesa aqui, ó, que é onde tem o outro workstation. Então até tô verificando aqui a parte do vídeo. Então esse é o outro workstation que eu tenho, 1950. Ele também com water cooler, 6 fãs. Ele tem duas placas de vídeo. Já aqui eu não tenho placa de vídeo da Nvidia não. Aqui eu tenho duas placas da AMD.
Tem 64 GB de memória da TeamGroup e também com 2 HD M2, como tem no outro lá, mas um é da Kingston a 1000 e o outro é da Samsung. Então, como vocês podem ver, a fonte também é uma Golden da Titanium, uma Golden da Corsair. E esse é o outro workstation, é um pouquinho mais, ele é um pouco menos parrudo que o outro, mas também é um workstation muito bom, ok? Vamos voltar lá pro computador principal. Então, esse é meu computador principal, tenho o tecladinho mecânico aqui, tenho as telas, tenho várias telas aqui também, tudo. Aí lá atrás também tem um outro HD de 20 GB, 20 TB, desculpa, aí com uma telinha aqui. E esse é o workstation. Então pessoal, essa é a minha experiência aí com essas máquinas. Então vou até deixar aqui mostrando e falar um pouquinho, essas são as minhas máquinas, né? E falar um pouquinho da minha experiência com elas. O porquê eu comprei, qual as decisões eu tomei, se era valor, se era preço, o que era. Então, essa máquina aqui, ela eu montei, foi a última agora que eu montei. Então ela tem em torno de 1 ano. Essa daqui, então, foi toda a experiência que eu tive naquela outra que eu mostrei agora para vocês. Principal experiência. Quando eu comecei a atuar com aerolevantamento, com drone, eu comecei a processar no notebook. Então até o notebook está atrás aqui. Ele é um Toshiba Core i7, também em torno de 32 GB de memória. Tem SSD, mas o SSD normal, igual esse dali, do Plus, né? Em torno de 1 TB. Tem também aí uma plaquinha de vídeo da Nvidia e também o processador, como eu falei para vocês, é Intel. E logo que eu comecei a montar as minhas máquinas, ali em torno de 2016, 2017, eu comecei a montar máquinas desktops para fazer o processamento. E qual foi a minha experiência aí não muito legal, como eu contei para vocês, foi com a Intel. E logo de cara eu já comprei uma Extreme já de alto poder de processamento. Isso a gente fala alto poder de processamento para quem faz renderização, mas não quer dizer que para nós do geoprocessamento e processamento de imagem de drones seja a mesma coisa, porque não é. Infelizmente não é, e eu tive toda a experiência aí com essas máquinas. Aí comprei a placa, as duas GPUs, como vocês estão vendo aí, comprei da Sapphire. Cada uma tem 8 GB, então no segundo PC eu tenho 16 GB de AMD. Então placa de vídeo AMD. Qual foi minha experiência? Péssima, totalmente péssima. Sei que tem colegas meus que já tiveram boas experiências com a AMD e principalmente com a Sapphire, mas eu tive péssimas experiências. Porque ela não processa em CUDA Core. Então o processamento é em OpenCL e ele é um processamento mais lento, muito mais lento do que essa maravilha dessa plaquinha dessa 2080 aqui e também da minha Tesla, que as duas são CUDA. Tentei já colocar essa Tesla junto com a AMD, não deu certo, infelizmente não deu certo, só para reportar um pouco da minha experiência. E na hora de processar ele acabava muitas vezes desligando o computador, travando o computador, e aí eu achava que o gargalo era na Intel, mas não era. Aí acabei comprando o Threadripper 1950, na época trocando tanto a placa-mãe, trocando o processador. A sorte que a compatibilidade das memórias foram muito semelhantes, porque até eu comprei frequência 2600
e 66 MHz, que é a mesma frequência que a AMD utiliza. Geralmente a Intel trabalha com frequências abaixo, 2400 MHz, mas a AMD trabalha com uma amperagem muito mais alta aí em questão de memória. E acabei tendo a mesma experiência da Intel. O gargalo, no final das contas, estava na placa de vídeo. Então hoje eu optei em comprar NVIDIA, como eu já tinha a Tesla, eu comprei uma 20 Ti. Essa 2080 Ti, ela foi um excelente investimento que eu fiz. E acabei, anteriormente já tinha comprado a Tesla, também foi um excelente investimento que eu fiz, processamento bem rápido. Só que infelizmente a Tesla, ela é resfriamento, o resfriamento dela é passivo e não ativo. Por que passivo? Não tem nenhuma ventoinha, nada que dissipe o calor. É somente aqui as dissipações de cobre. Mas como vocês podem ver, aqui ela tem 12 núcleos aqui, tem 12 memórias aqui, mais 12 memórias aqui, que no total ela dá 24 memórias. Então uma placa muito boa. Qual a minha experiência aqui com a NVIDIA? Então a NVIDIA foi as melhores experiências que eu tive. Então, ela processa em CUDA-Core. Já tive experiência em empresas também que eu trabalhei, que tinha NVIDIA. Tinha Xeon com NVIDIA. O Xeon era o gargalo, porque ele não tinha processadores suficientes, nem threads suficientes para processamento. Porque, querendo ou não, hoje a gente, muitos colegas vão discordar e muitos vão concordar. A frequência do processador, ela é de grande necessidade. Então a AMD tem uma frequência mais baixa, de 3 a 4 MHz, GHz. Já a Intel, ela tem uma frequência maior, de 5 até 5.3, 5.4 GHz. A frequência, só que frequências, e não a quantidade de processadores. Ela pode ter frequências altas, a Intel pode ter frequências altas, mas a quantidade de processadores limitados. No máximo aí 12 núcleos, 24 threads aí, que são os extremes. Já a AMD não. A AMD hoje ela já está com processadores de 24 núcleos, 48 threads, que são os Threadripper. Aí sempre elevando, agora tem um lançamento da terceira geração de Threadripper, que ele já está com 64 núcleos e 128 threads. Então é o melhor processador aí da geração. Opa, desculpa falar para vocês. Ele tá com 32 núcleos. Esse daqui é 32 núcleos, 64 threads. Essa terceira geração é 64 núcleos e 128 threads. Então isso quer dizer, é o dobro, é quase 4 vezes a performance desse computador. No final das contas vai dar quase 4 vezes a performance desse computador. Então isso falando em processador. Quando se fala em GPU, que são duas coisas que são muito importantes, o GPU da NVIDIA hoje para mim é melhor que a AMD. Vocês podem falar que não sei que lá, mas infelizmente é. Toda a minha experiência me levou a essa 2080 Ti. Mesmo sendo custo alto, mas ela tem grande rendimento. Se eu pegar a AMD, infelizmente ela tem um custo mais baixo, não tão mais baixo como outras placas aí de baixa produtividade. Se pegar a mesma dessa 2080 Ti, comparando com a AMD, vai ser quase o mesmo valor. Só que essa daqui trabalha em CUDA-Core e o processamento é muito mais rápido. Então ela tem uma frequência de processamentos muito mais elevados. Além disso, eu escolhi a da MSI também,
por essa questão, até o refrigeramento dela é muito melhor. Agora com a série 3000, a 3090, ela vai vir muito mais poderosa, vai vir pelo menos 3 vezes mais poderosas que essa plaquinha aqui. Só que o custo dela está em torno também nos 15 mil reais. Só que serão, para nós do geoprocessamento, vai ser uma grande escolha. Memória, sempre é bom ter memória, acima de 32 GB em questão para processamento. E vocês também tem que ver a questão de frequência da memória. E HD nem se fala, né, pessoal? Então, se vocês não querem ter um gargalo, não usa Barracuda. Se você usar HD Barracuda, vai dar problema. Até esses SSDs vão acabar dando problema aí na hora da leitura e da gravação dos seus processamentos. Então eu sugiro a vocês compra HD M2. Então eu não vou fazer nenhuma merchan aqui das marcas, mas a que eu uso, pelo menos ela me surpreende aí com a taxa de gravação e a taxa de leitura. Pessoal, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí no grupo. Mas ninguém fala isso, ninguém mostra suas experiências. Então hoje aqui a gente tá para mostrar para vocês essa questão aí de hardwares e softwares para processamento. Então os softwares você já conhece já de praxe aí, são o Pix4D, o Metashape e o OpenDroneMap. Eu estou prevendo aí, conversando com os colegas na área, para eles também falarem sobre as experiências que eles tiveram. Então a gente provavelmente vai lançar uma live nos próximos dias falando sobre essa questão aí de hardware para processamento de dados com drone. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Não esquece de dar seu like aí, dar seu joinha, compartilha esse vídeo e valeu, abraço e fui!